Olá, bem-vindos ao canal e a mais uma receita deliciosa. Olha só isso, gente, bora lá então começar? Em uma panela eu vou adicionar uma xícara de açúcar e vou colocar aqui para derreter. Eu prefiro ir mexendo assim para não correr o risco de queimar. E quando o açúcar estiver todo dissolvido, eu vou desligar o fogo e vou aos pouquinhos, gente, pingando 1/3 de xícara de água, 80 ml. Eu prefiro desligar o fogo aqui, gente, para baixar um pouco a temperatura e não correr o risco de se queimar com o vapor. Religo o fogo e vou mexendo sempre até dissolver bem. Em seguida, vou adicionar 200 ml de leite de coco. E agora é só misturar até que tudo fique bem incorporado. E deixe em fogo médio, mexendo de vez em quando até que chegue no ponto de fio. Gente, é melhor fazer esse tipo de caramelo sempre em panelas de fundo grosso, para não correr o risco de queimar o caramelo. Chegou no ponto, vou desligar e vou pegar uma forma de 22,5 cm por 7 de altura. E com o caramelo ainda quente, eu vou colocá-lo todo aqui na forma e vou espalhá-lo bem, caramelizando bem aqui as laterais. Pego o auxílio de uma colher aqui para ajudar e à medida que o caramelo for esfriando, ele vai engrossando. E assim, gente, eu vou passar bem aqui nas laterais para ficar uma camadinha bem grossa. Vejam só como ficou. Agora eu vou reservá-lo aqui e a parte aqui eu tenho o aipim. Em algumas regiões é conhecido como mandioca ou macaxeira. Vou utilizar um ralador e vou ralar aqui na parte média do ralador, mas quem preferir pode ser também na parte grossa. Eu particularmente para essa receita prefiro que a textura seja mais fina. E depois de ralar todo o aipim, vou colocá-lo em um recipiente forrado com um paninho. E vou espremer bem para retirar o excesso de goma, assim a textura vai ficar mais leve. E para essa receita eu vou precisar de 2 xícaras do aipim, que é equivalente a 300 gramas, pesados depois de já espremidos. Agora, gente, eu vou esfarelar bem aqui para deixar bem soltinho e vou reservar. E aqui eu tenho 3 gemas. Vou utilizar 1,5 xícara de açúcar, mas eu vou colocar aqui em 3 partes, gente. Eu vou colocar uma parte e vou misturar bem. Olha só, assim fica mais fácil de dissolver o açúcar. Adicionei mais um pouco do açúcar e misturo até incorporar. Dou mais uma paradinha, gente, e acrescento todo o restante. E misturo bem novamente. Lembrando que quem quiser pode utilizar a batedeira para fazer isso aqui. Vejam só como ficou. Agora eu vou acrescentar 60 gramas de manteiga derretida. Quem preferir pode utilizar a margarina também. Misturo até que tudo se incorpore. Vejam como fica a textura, bem cremosa. Dou uma paradinha e acrescento o aipim. Acrescento também 1 xícara de coco ralado, que eu estou utilizando o fino, mas pode ser também em flocos. Adiciono também meia xícara de farinha de trigo e 200 ml de leite ou leite de coco, vai da sua preferência aí. E agora, gente, é só incorporar isso aqui tudo muito bem. Quem preferir pode também substituir a farinha de trigo pelo amido de milho, para ficar uma receita sem glúten. Vou retirar o fouet e vejam só como ficou a textura. Vou reservá-la aqui um pouquinho e vou pegar as 3 claras que eu havia reservado e vou batê-las em ponto de neve firme. Vou pegar a massa novamente e vou acrescentar as claras em 2 partes. Acrescento 1/3 das claras agora e incorporo bem. Olha só, isso vai conferir leveza à massa. Acrescento todo o restante e vou incorporá-las delicadamente, de baixo para cima. Olha só, para não retirar o ar. Dei uma paradinha e vou adicionar 1 colher de sopa de fermento químico para bolo e vou incorporar bem o fermento. Vejam como ficou a textura. Deixo a massa aqui ao lado um pouquinho e pego a forma com o caramelo e vou polvilhar aqui por cima do caramelo 50 gramas de coco ralado, que agora eu estou utilizando em flocos, mas pode ser também o fino. Em seguida, vou colocar toda a massa aqui na forma e aliso bem.
Lembrando que nesse momento o forno já deve estar ligado pré-aquecendo a 180 graus. Esse bolo vai ficar aproximadamente 40 a 45 minutos no forno, mas eu vou colocá-lo em cima de uma assadeira com uns 2 dedinhos de água já quente e vou levá-lo ao forno em banho-maria para assar. Vejam só como ficou, gente, olha só que lindo que fica. O meu aqui ficou exatos 45 minutos no forno, é só fazer o teste do palito. E agora, gente, eu preciso desenformar esse bolo ainda quente para ele soltar fácil aqui da forma. Vejam só que lindo que fica. E fica um bolo delicioso, gente. Esse caramelo de coco vale muito a pena fazer. É perfeito acompanhado de um cafezinho. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, compartilhe com amigos e familiares aí. E para quem ficou até aqui, gente, um grande abraço e até a próxima receita. Tchau, tchau!